Uma boa tarde a todos e a todas aqui no salão do Grupo Espírita Servidores de Jesus. Para o pessoal que está em casa também, uma ótima tarde, mais uma tarde feliz de sábado que estamos reunidos. E hoje, com muita alegria, e aí eu vou falar para o pessoal de casa, para dar água na boca, que se vocês estivessem aqui, gente, tem muita gente hoje aqui nesse salão. E é uma grande alegria a gente trocar essa energia e receber vocês aqui. Hoje a gente está com o Felipe Brasil, dirigente do TEA Itaipuaçu, que vai fazer a palestra para nós. E, além disso, o Felipe trouxe livros para serem vendidos, então a venda de livros estará aberta após a palestra, e ele vai aproveitar para fazer o lançamento de um desses livros, não é isso, Felipe? Que é continuidade do outro, que é a continuidade do seu último livro, antes desse, do primeiro, continuidade do primeiro. Mas eu vou deixar o Felipe falar, não vou antecipar. Que ele possa trazer, então, assim, as boas novas para a gente. E aí, quem quiser, quem está em casa, entra no Instagram do TEA, se comunica com o Felipe e é possível, então, adquirir o livro, certo? E para quem está aqui, os livros estão aqui, é só procurar o Felipe e nós aqui da casa, ao final da palestra, porque estaremos aqui, tá bom? Vou dar uns pequenos recadinhos, sem me alongar, para o Felipe poder falar, e nós iremos começar. Vou começar como eu começo sempre no sábado, pedindo. Eu sou pedinte. E pedir a vocês que possam contribuir com a nossa casa, doando, trazendo alimentos, itens de higiene. A nossa cesta básica é composta não só pelo alimento, mas também por itens como papel higiênico, sabonete, pasta de dente. E a gente só pode fazer a cesta básica porque a gente conta com a colaboração de cada uma de vocês. Então, por favor, quem não puder colaborar, a gente entende que às vezes não é possível colaborar, mas quem puder, então, compartilhar, porque, de repente, você não pode doar, mas um amigo, um vizinho pode e doa, e aí você que vem à casa traz, e isso ajuda nas nossas obras sociais. Nós temos a caravana Vicente de Paulo, que acontece no primeiro domingo do mês. Inclusive, amanhã é dia de caravana, estaremos aqui no domingo. E temos também a Obra do Berço, que são as duas caravanas, são as duas obras sociais que levam cesta básica. Além disso, nós temos a Caravana da Esperança, que atende o pessoal, né, em situação de rua, mas aí não é cesta básica, é comidinha mesmo, é um outro esquema. E a gente agradece muito quem puder compartilhar. Estamos na Caravana da Esperança com uma campanha de doação de cobertores. Quem puder nos auxiliar, quem não puder doar novo, se puder trazer um usado, uma coberta, uma colcha, um edredomzinho, não é isso, Beth? Para auxiliar também na caravana, tá bom? Sem delongas, vou fazer a leitura e a prece para a gente começar. Do livro Espelho d'Água, pelo Espírito de Hamed, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. Atos ou palavras repetidas sucessivamente voltarão ecoando sobre nós mesmos. São vereditos resultantes de nossas apreciações e estimativas vivenciais. Os inseguros desenvolvem muitas vezes uma devoção mórbida em relação às causas e aos ideais, ou se associam a um parceiro forte e dinâmico para compensar sua necessidade de apoio, consideração e segurança. Uma página que fala um pouquinho aqui da importância do nosso pensamento, que devemos constantemente vigiar. Vamos, então, fechar os olhos para buscarmos uma boa concentração e fazermos a nossa prece. Vamos acalmar a nossa respiração,
buscar conforto na cadeira, alinhando nosso corpo, nossa coluna, buscando sentir as batidas do nosso coração. Senhor Jesus, estamos reunidos na tua casa, Senhor, casa que leva teu nome, casa que nos acolhe, que nos convida com tanto carinho à transformação das nossas consciências. Casa essa que é diretamente guiada pelo nosso querido mentor, Pai Joaquim de Angola. Esse ser que nos recebe a todos, que nos abraça a todos. E pedimos no dia de hoje as bênçãos de todos esses falangeiros de luz, de todos esses trabalhadores da casa, que muitas vezes não vemos, mas que trabalham incessantemente para que tudo funcione da melhor forma possível e para que nós continuemos na nossa caminhada. Pedimos a eles as bênçãos, especificamente nessa tarde de hoje, para que as palavras do Felipe, igualmente abençoadas e iluminadas, possam ecoar nos nossos corações e que possamos sair daqui renovados, levando as lições da tarde de hoje para as nossas vidas. Obrigada, Senhor, nos abençoe em cada dia, que assim seja, graças a Deus. Felipe. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nos Servidores de Jesus novamente, ao pessoal da internet que está nos acompanhando também. E meu objetivo é falar hoje sobre a manifestação do Espírito para a prática da caridade. O que é Umbanda, o que é caridade, como os guias espirituais que, como André colocou, incessantemente nos ajudam. Mas antes disso, eu vou me apresentar. Eu sou Felipe Brasil, dirijo o Templo Espiritualista Aruanda, uma casa de Umbanda que fica localizada em Maricá. E, além disso, eu sou psicólogo e venho, nos últimos 5 anos, psicografando algumas obras. E hoje nós estamos fazendo o lançamento, ainda sob o céu de Aruanda, o volume 2 da série. E, com muita alegria, estamos aqui congregando com todos vocês. Pensarmos caridade, a caridade ela é a manifestação plena, a filha do amor. Quando pensamos em caridade, é o amor em exercício. E falar em caridade, para pensarmos em caridade, também é de suma importância pensarmos na fé. Muitas vezes passamos dia e noite num templo, orando, pedindo e clamando, principalmente que a caridade ocorra conosco, que sejamos atendidos diante das nossas preces, diante das nossas dores, diante das nossas orações, mas até onde estamos também dispostos a servir em nome da caridade, a sair do papel daquele que está como receptor a todo momento, aquele que deseja ser tratado, mas por vezes não deseja assumir um compromisso. Foram falados de tantos trabalhos agora há pouco aqui, da caravana de São Vicente, a caravana do berço, tantas caravanas se propondo a um único ideal, ao exercício do amor. Quando estamos no templo, numa casa espiritual, é uma grande escola. Viemos primeiro aqui nos tratar, dentro desse hospital espiritual. Os guias, os mentores, os protetores que atuam independente de falarmos ou não durante um aconselhamento com um guia espiritual, nós temos ali os guias atuando, sabendo daquilo que se passa no mais íntimo do nosso coração. E às vezes nós nos sentimos abandonados. Nossa, eu faço minha oração, não tenho uma resposta, não escuto. Todavia, a espiritualidade ela atua incessantemente, tentando acalentar o nosso coração. Quanto mais mergulhado na ansiedade, na angústia e nos problemas eu estou, mais difícil é possível notar a presença dos mentores espirituais, que estão ali tentando, por vezes, me incentivar, apontar um caminho.
No entanto, o livre-arbítrio, que é a única coisa que nós nascemos dotados, nós fazemos escolhas equivocadas. Eu tenho livre-arbítrio, os guias apontam uma direção, mas às vezes eu escolho o caminho mais difícil. E às vezes esse caminho vai ter uma razão. Jesus, a espiritualidade maior, tudo aproveita ao nosso favor, mesmo diante das escolhas equivocadas. É nesse momento que nós somos chamados à prova de fé, à prova da renovação, da transformação. Devemos sempre nos perguntar, ao longo da nossa vida, o que a vida está tentando me ensinar? Se essa situação, se o problema que eu atravesso, ele se repete, qual é o objetivo desse aprendizado? O que eu ainda não consegui assimilar? O que eu ainda não consegui entender, a fim de modificar a minha história? Todos nós nascemos para ser felizes, nascemos para alcançar a plenitude. Mas essa plenitude, às vezes, eu acabo me perdendo dela, porque a vida, dentre os seus prazeres, que são muito bons, e todos nós precisamos nos distrair, passear, fazer tantas coisas, mas às vezes a vida acaba passando e eu fiquei na vida como se fosse um final de semana, deitado, tentando aproveitar, eu preciso descansar. Mas até onde eu sou uma pessoa útil na história da vida? Qual é o legado que eu deixo para a vida? Qual é a mensagem? Porque a todo momento, na hora, como diz o dito popular, na hora que ronca a trovoada, todo mundo lembra de Santa Bárbara. Na hora que eu sinto dor, eu lembro, deixa eu dar um pulinho lá nos servidores para tomar um passe. Vou pedir a Pai Joaquim, aos pretos velhos, que me ajudem a sair desse problema, dessa situação. Mas na hora que aquilo se resolve, às vezes eu esqueço que também tem outras pessoas sentindo dor, passando por dificuldades e passando por problemas. E aí eu quero ser servido a vida toda. Eu quero receber da vida a todo instante. Mas o que eu faço pela vida? A pergunta-chave para nos fazermos enquanto estamos aqui é, ao longo da minha história, o que eu contribuí para o mundo? Às vezes a gente busca a casa espiritual pedindo o auxílio e o socorro. E o que eu faço pela casa espiritual? Fazer pela casa espiritual não é fazer pelo dirigente, não é fazer diretamente por aquela espiritualidade. A casa espiritual é uma ponte para que eu possa exercer a espiritualidade. Da mesma forma que todos nós precisamos, para aqueles que assim o fazem, a rotina, eu tenho que fazer esporte. Eu vou à academia, caminho todo dia. A espiritualidade é um exercício. O exercício dela, a prática da espiritualidade. Dessa maneira, tal qual eu vou lá à academia e exercito o músculo para ele crescer, para ele se fortalecer, a minha fé ela precisa ser exercitada. Existem pesquisas, eu sempre comento sobre isso, na área da psicologia do bem-estar, que falam que o exercício de uma ação numa ONG, uma ação caritativa, que você deixe de olhar apenas para o seu umbigo e exerça empatia, saindo do seu problema e vendo assim, não tem tanto problema assim. Talvez esse irmão que eu estou aqui atendendo, dando a mão, acolhendo, não importa se é lá na recepção, dando boas-vindas, não importa se é aplicando passe ou mediunizado, trazendo um aconselhamento, aí eu começo a exercitar esse músculo da fé. Qual o tamanho da nossa fé? Será que temos uma fé fortalecida, robusta, ou será que temos uma fé fraca, que diante da primeira prova nós titubeamos? Os guias espirituais sempre nos recomendam que na escola da vida, na estrada da vida, que podemos ficar um dia que seja chateados, aborrecidos. E aí, diante desses entrevelos da vida, o que a gente tende a fazer? Eu faço a oração do Pai Nosso todo dia e digo na oração, seja feita a vossa vontade. E quando a minha vontade não é acolhida, feita, o que eu faço? Me sento, faço biquinho e deprimo. Eu ali vou ficar chateado, vou ficar de mal, às vezes, com a espiritualidade. E aí, nessa história, quantas pessoas, às vezes, no momento de dificuldade, que abandonaram a espiritualidade? Mas eu nunca vi a espiritualidade abandonar qualquer um de nós. Mesmo quando nos distanciamos, os guias espirituais respeitam essa distância, mas eles continuam ali vibrando por nós. Até mesmo porque antes de voltarmos à Terra, de reencarnarmos, um espírito em especial assumiu a nossa mentoria e falou, olha, eu vou estar do início ao fim com você. Ele foi ali quem avalizou a minha reencarnação.
E às vezes você acha que a nossa espiritualidade, a nossa família espiritual, uma egrégora que nos acompanhe, ela fica contente em ver os seus tropeços, em ver as dores, mas ela entende que aquilo tem uma razão de ser, que aquilo é um aprimoramento. Dentro da escola da vida, há uma pedagogia espiritual. Podemos escolher várias formas de passar a prova da vida. Igual a um aluno, se a gente for exemplificar, a um aluno que ele tem um ano letivo na escola e ele não consegue passar. E aí ele tem a oportunidade de repetir ali para ele buscar o aprendizado dele. Diante do desafio, qual é o aprendizado? O que eu ainda não entendi? Muitas vezes, quando nos vemos assolados por uma doença, pela dificuldade, nosso coração tende a ficar em angústia, sentir o aperto, essa dificuldade nos tomando conta. Mas nesse momento, eu devo me alimentar do pão espiritual, que é a oração. A oração, ela é necessária diariamente. Os guias a todo momento colocam isso. Que eu ore antes de dormir, pedindo as instruções aos mentores, que eu ore ao acordar, podendo colocar em prática os ensinamentos que eu recebi ao longo daquela noite. E que eu possa melhorar a cada dia, mas não para ser melhor do que o meu irmão, mas que eu possa ser melhor para o mundo, para mim mesmo, porque quando eu me torno uma pessoa melhor, o meu coletivo melhora. A minha lente de percepção do mundo, a minha lente de entendimento diante da vida, ela se torna diferente. E aí, muitas vezes, à medida que nós vamos amadurecendo, nós tendemos a falar, poxa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, aos 18 anos, eu faria muita coisa diferente. Que bom que você faria, sinal que você aprendeu. Porque é ruim quando a gente escuta algumas pessoas falarem, não, faria tudo igual. E aí eu não sei qual é o aprendizado para quem faria tudo igual. Ou até mesmo pessoas falam, não, eu não guardo do almoço para janta, eu nasci assim, eu vou crescer e vou morrer, a síndrome da Gabriela. Mas, gente, os guias falam, as estações do ano mudam. E a mudança ela é necessária. A mudança ela está diretamente ligada ao nosso progresso, ao progresso moral, espiritual, ao nosso progresso na vida, para nós realizarmos. E aí, quando pensamos dessa maneira, e em especial, quando eu venho aqui na casa e ouço uma palestra ou converso com um guia em terra e ele me traz uma orientação, às vezes a gente escuta aquilo ali, mas a gente tem a dificuldade em colocar em prática. A gente tem dificuldade em colocar aquele ensinamento em prática. Não dá para eu ser demagogo. Eu vim aqui na hora, dentro da casa, falar manso, meu irmão, e ali fora, na rua, no meu dia a dia, ser bicho solto. Né? Não ter ali tato no cato com as pessoas que convivem comigo, não buscar o alinhamento com a minha vida, com o meu propósito, e isso é importante. E a caridade, o exercício da caridade, principalmente na casa espiritual, que aqui estamos, ou em outras obras que sejam instituições que não sejam do segmento religioso, é a oportunidade, é o momento que estamos sendo oportunizados de nos transformarmos. É o momento que eu vou aprendendo com a dificuldade do meu irmão, a olhar e interpretar de forma diferente o desafio que se passa na minha vida. E ali, a todo instante, onde tem uma pessoa se predispondo a fazer o bem, onde ocorre uma oração, e aí muda essa ambiência, a vibração, ali estão os guias de luz. E aí hoje, se Jesus voltasse, a sua casa seria um bom templo para Jesus frequentar? Esse é um ponto importante, porque é fácil, eu vim aqui, eu recebo o passe. Aí ali o médium passista ou o guia, ele faz uma faxina no meu campo energético. Mas eu saio daqui, eu volto com os mesmos pensamentos. E aí, cadê a mudança? Porque se eu volto com os mesmos pensamentos, eu convido aqueles obsessores que horas foram recolhidos, retirados, eu falo assim, tá tudo limpinho, volta para cá. Né? Eu me torno uma boa companhia. E é muito fácil, nesse momento, eu reclamar. A nossa fé, pessoal, ela não pode ser uma fé infantilizada. É muito fácil eu terceirizar a culpa dos problemas para o outro. Não, isso está acontecendo porque fizeram macumba para mim. É olho gordo. Né? Não é possível, só pode ter um obsessor. Gente, cadê a mudança? Cadê o autoconhecimento? Né? E esse é o processo natural.
falar com guia espiritual a todo instante é gerar muitas vezes uma relação de dependência. Eu sempre convido nas lives, nas palestras, a pensar o seguinte: Pai José, que é o meu mentor espiritual, me pergunto muitas vezes como o Pai José me aconselharia nessa situação? Qual seria a direção que ele me daria? E aí, anos trabalhando com ele, eu vou tentando colocar em prática aquilo que eu aprendo, porque senão eu só fico filosofando e praticando nada. E a vida, ela é prática. A vida, ela nos convida a todo instante a sermos felizes. E será que eu não estou resistente a ser feliz? Será que, por vezes, eu não estou resistente a permitir que as soluções surjam? Porque, horas, eu estou tão enterrado no meu umbigo, no meu ego, no meu universo, que às vezes eu deixo de conseguir olhar e perceber a floresta como um todo. É como se eu só conseguisse ver uma árvore e a floresta ela é muito mais ampla. E a espiritualidade, diante disso, ela vai trazendo sinais. Ela busca N formas de nos chamar à razão. E aí, a espiritualidade, às vezes, eu não ouço nada, eu não intuo, eu não sonho, nada disso. Mas, às vezes, a espiritualidade fala pela boca do porteiro do prédio, do amigo do trabalho, de um parente, alguém que chega. Quando Kardec foi questionar né, qual era a influência dos espíritos em nossas vidas, e ele fala que é muito mais do que aquilo que possamos imaginar. Então, os guias, os espíritos estão a todo momento aqui, nos acompanhando. Cada um de vocês trouxe o mentor agora para essa palestra. Não só o mentor, mas os irmãozinhos da rua de baixo, para ver, quem sabe, se eles conseguem se conscientizar e melhorar. Mas, às vezes, eles estão ao nosso lado porque nós não mudamos. Quando um obsessor, quando um espírito malfazejo, que está temporariamente afastado da luz, está ao nosso lado, na verdade ele está dizendo assim: você continua sendo aquela mesma pessoa que você foi na vida passada. Quantas vezes os guias falam que eu fui uma mulher lá na Europa, né, na encarnação passada, e às vezes o obsessor me encontra aqui no Brasil num corpo diferente, numa cultura diferente. Como que ele encontra? O meu endereço energético, a minha vibração. E ele encontra de lá longe, ele vem para cá, ou seja, lá das profundezas das fendas umbralinas onde ele esteja, porque ele continua sentindo uma vibração em comum. Ele continua falando, ele está pensando da mesma forma. Né? E é claro, pessoal, se Jesus foi tentado no deserto, eu e vocês aqui em Niterói com certeza seremos. A prova vem, né? E é muito fácil eu pensar que se Jesus, que era Jesus, espírito de alta envergadura, foi tentado, eu não vou ser? Não, cadê Pai José que não me protege? Aí eu começo a cobrar dos guias, que aí eu confundo o guia com o conceito de babá. E guia espiritual não é nossa babá. Ele não tem que estar ali 24 horas ao meu lado. À distância ele está conectado comigo, mas eu preciso me comprometer. E aí, aqui o templo, a casa, ela oportuniza o quê? Estudo, reflexão, palestra, né? N oportunidades de eu tentar buscar esse entendimento. E sempre devemos fazer um balanço de consequência, nos questionando: o que eu estou me tornando melhor hoje do que eu fui ontem? Eu preciso buscar essa melhora. E essa melhora nada mais é do que sinônimo de transformação. Nada mais é sinônimo do que autoconsciência, do que amadurecimento. E eu preciso buscar até onde efetivamente eu me conheço, porque o nosso maior desafio nessa vida está diante do espelho. No reflexo do espelho, quando eu olho, ali está o meu maior desafio, né? Porque a prova vem sob medida. Né? Pai José ele comenta que no livro da vida, ninguém vem com destino escrito. No livro da vida, Pai José diz que o capítulo vem, o nome do capítulo vem, família, relacionamento, né, vida profissional, mas quem escreve a história somos nós. E aí nós falamos no dito popular que Deus escreve certo por linhas tortas. E ele diz que não. Nós que lemos de forma torta o que Deus escreve. Ou nós escrevemos lá de maneira com garrancho, uma letra não tão boa assim. Né? E aí, assim, eu preciso me debruçar sobre isso. Isso é comprometimento. Né? Isso vai se relacionar, mais uma vez, quando eu melhoro, ao meu legado, ao que eu deixo. Todo mundo fala que quando nós reencarnamos, nós precisamos nessa vida ter filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Né? Ter filho pode ser um projeto. Quantos projetos vocês realizaram para o coletivo? Que eu brinco que filho, para quem tem, é investimento de alto risco.
É uma roleta. Você só sabe se vai dar certo lá no futuro. Seu desafio é dar valor, ensinar valores, a se tornar uma pessoa de bem, uma pessoa valorosa. Mas isso depende do indivíduo também, se ele vai querer assim exercer. Mas você proporcionar isso dentro do seu comprometimento com aquele espírito é necessário. Mas na vida, quantas árvores eu plantei? Que se não for uma árvore física, né, ali para quem não teve essa experiência, mas o que você plantou de bom para a vida? Porque a colheita ela vem, o fruto vai vir naturalmente, né? Se eu semeio, se eu tenho cuidado por aquele projeto, né, e vou trabalhando para a vida, eu deixo a sombra para aqueles que vão vir mais à frente, eu deixo o fruto saboroso que vai chegar, né? Quem planta lá na cultura africana, falamos do obizeiro, do pé de obi, que quem planta não vê ele crescer. E aí, se a gente for na cultura árabe, vai falar que quem planta tâmaras não vê a tâmara dar frutos. E na vida, uma casa como essa, para quem plantou a casa, para quem fundou, o grupo de médios fundadores, eles até veem frutos ao longo do caminho, lágrimas sendo secas ali pelos guias, pela espiritualidade, dores sendo aplacadas, mas principalmente quem vai poder colher, quem vem à frente. Se alguém não tivesse aceitado o desafio de fundar essa casa, muitos de vocês estariam perdidos ou buscando outros lugares, que a vida ela se reorganiza. E aí eu voltando ao livro da vida, e aí eu falo lá casamento. Às vezes eu estava programado para me casar com alguém, para me reencontrar com alguém, mas tanto eu como o outro temos livre-arbítrio. E às vezes as escolhas que não estavam nem programadas, elas vêm criando uma nova história. E aí porque o outro às vezes fez outras escolhas e não encontrou com você, ou começou a relação e separou, né? Será que agora ninguém mais surge? Não, a vida se reorganiza rapidamente. A trama espiritual, né, tecida pelos grandes engenheiros siderais, pelos mentores de luz, ela está sempre ao nosso favor, né? Então, nessa busca da vida, nessa busca para que eu possa me harmonizar com o sagrado, com a vida, com o divino, automaticamente as coisas vão surgindo ao meu benefício. E aí, mais uma vez, eu volto. Tá, beleza, a vida está me entregando, a vida está trazendo as oportunidades, e o que eu estou fazendo? Nas religiões espiritualistas, nós não temos o hábito de dar testemunhos. Isso é muito comum nas religiões neopentecostais. Você vai lá dar o seu testemunho de fé. Mas quantos foram curados nessa casa espiritual? Quantos tiveram sua depressão amenizada, sua ansiedade, e encontraram, na prática do bem, o remédio necessário para todos nós? Numa certa feita, uma senhora procurou Chico Xavier, falando que ela estava pensando em se matar, que ela não via sentido na vida. E Chico falou, olha, vou te dar uma vassoura. E a vassoura é o trabalho, a vassoura é o serviço. Ela falou, na hora que você pensar isso, varre até você perder suas forças. Segue varrendo. Todos nós temos as nossas dores. E às vezes, diante do primeiro tropeço, diante da primeira dificuldade, o que eu falo? Eu não vou na casa espiritual. Não, estou com um problema hoje. Silvia, eu estou com a unha encravada. Não dá para eu ir. Cada um sabe da sua dor. Mas o compromisso com a espiritualidade deve ser maior. Eu devo conseguir vir aqui, porque aqui, pessoal, na casa espiritual onde eu sirvo também, é onde eu me refaço. É onde eu recarrego minha bateria para a semana. Eu falo o seguinte, eu não posso ficar sem sessão muito tempo. Eu preciso do exercício da prática espiritual, porque esse exercício é que traz o refrigério para o meu coração. É o que me traz a força para enfrentar os meus problemas. Poxa, para quê? André, eu já vim aqui sábado, vou voltar no domingo. Para quê? Domingo é de descansar, ver Netflix até a noite, né? Vou comer um churrasco no domingo. É ótimo isso também. Mas quando eu estou servindo, automaticamente eu estou sendo amparado. Eu estou sendo tratado espiritualmente. Porque às vezes, na hora que vocês vão lá na caravana, na rua, tem aquele irmãozinho que fala com vocês, às vezes de uma forma hostil, que ele desequilibra você, e aí você está sendo testado. E aí Jesus falou, dai a outra face. E aí você fala, não dou não. E aí esculhamba o outro, arrasa com a vida do outro. Né? Perdoar 70 vezes 7 é o grande desafio, né? Porque perdoar 7 vezes é difícil, né? E perdoar
não é dizer assim para o outro, olha, vem cá e fica, mora comigo de volta, né? Faz comigo novamente. Perdoar é você se libertar. Perdoar é você deixar aquela pessoa aí. Porque quando a questão de eu alimentar o ódio, a raiva, é tal qual eu segurar uma pedra de carvão incandescente, ela é embrasada. O outro às vezes não está nem aí, nem percebendo, mas eu que estou segurando aquela pedra de fogo. E esse processo, eu preciso me libertar. Assim, porque eu não mudo ninguém. Todas as vezes, muitas vezes as queixas que chegam para os guias espirituais são queixas assim, não, mas meu marido, minha esposa, meu filho não muda. Começa mudando a si. Mudar a si próprio é muito difícil. E é muita ousadia da nossa parte eu querer mudar alguém. Eu posso dar os inputs, falar o que o outro precisa melhorar, o que o outro precisa fazer. No entanto, o caminho é do outro, não meu. Às vezes, quantas vezes tem pessoas que acabam somatizando todos os problemas da família e eu só posso ajudar até onde é possível, até onde me permitem, porque eu tenho que respeitar o limite do outro. Eu tenho que respeitar, às vezes o outro pode falar, olha, eu não quero ajuda, e tudo bem. E eu posso responder, olha, se precisar de mim, conta comigo, eu estou aqui. Mas eu não posso ficar ali em cima, a todo instante, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E a vida do outro pertence a ele, a cada um as suas escolhas. E nós precisamos pensar a respeito disso. Uma coisa que eu noto na prática da caridade, principalmente há mais de 30 anos, convivendo com os guias espirituais através da mediunidade, de outros médiuns, através do meu exercício mediúnico, os guias, eles não julgam, eles acolhem distintamente. Ele não quer saber qual a sua raça, qual a sua classe social ou gênero. Vamos parar e vamos pensar. Na Umbanda é muito comum a presença dos caboclos, os povos originários que aqui estiveram encarnados. E ali, às vezes eu vejo um tupinambá, um espírito que se apresenta como tupinambá, um tabajara, um cariri, né, um chavante, que às vezes, quando encarnados, eram de tribos opostas, que às vezes entravam em conflito, mas ali eles mostram que são fraternos. Todos somos irmãos em um ideal, todos somos irmãos em Cristo e estamos aqui para servir. Não existe mais essa diferença. E o guia acolhe, orienta, abraça. Quantas vezes o que nós queremos apenas é um abraço de um preto velho, aquele abraço de amor, aquele abraço de acalanto, aquele colo que às vezes a gente está precisando, que às vezes o preto velho nos olha e fala aquilo que se passa em nosso coração e que só nós sabemos, e o quão isso é importante para todos nós, e eu preciso valorizar essa oportunidade. Uma coisa que eu venho notando de alguns anos para cá é que vem ocorrendo uma banalização do sagrado. Às vezes, por eu ter aquela facilidade de contato com guia, eu não consigo ver o guia espiritual como aquele espírito e está aqui numa esfera superior à minha, e ele se rebaixa vibratoriamente para estar ao meu lado. Será que ele precisava disso? Não, mas ele é um espírito que ele já se desapegou. Ele não está mais relacionado a um indivíduo apenas, ele está relacionado à caridade, ao exercício da caridade. E aí isso é propósito, e é uma coisa que nos falta a cada dia. Vocês têm clareza do propósito de vocês nessa vida? Qual é o propósito? Qual é a missão de vocês? E eu nunca vi o guia falar assim, olha, hoje não vou trabalhar lá nos servidores não, porque eu estou chateado, o médium semana passada não veio. Os guias não querem saber disso, porque o exercício da caridade, ele é constante, eles servem incessantemente a causa do Cristo. Não importa se é na Umbanda, se é no Espiritismo, que Pai José ele comenta o seguinte, lá no terreiro ele é Pai José, na casa espírita ele vai ser Irmão José, já lá na igreja evangélica ele vai ser o Divino Espírito Santo, porque não importa o nome, essa personalização. Portanto que os guias, na Umbanda em especial, eles usam o nome de falanges. Quando eu falo Zé do Laço, Pai José, Pai Joaquim, todo Zé do Laço foi José, teve esse nome, ou até nomes diferentes que falam Tranca-Ruas, que é um nome de um Exu, mas não foi o nome dele quando encarnado. Por que eles usam os nomes das falanges? Porque a caridade, ela não está pautada na unidade, naquele espírito. Porque aquele espírito amanhã depois vai reencarnar, vai para uma outra missão e a caridade continua. Porque aquela falange espiritual, quando eu chamo por aquela falange de Pai Joaquim, eu estou chamando pela falange dos emissários de Jesus, pelas forças do bem.
pelas santas almas benditas, seja o nome que eu queira classificar dentro da cultura que eu venha a seguir. E isso é necessário eu entender, porque a fé não está pautada no singular. A fé nos convida a sairmos da nossa singularidade e irmos para a coletividade. Não adianta eu estar plenamente bem se o outro não está. Quantos guias espirituais, eles afirmam dizendo o seguinte, que eu vou estar aqui trabalhando enquanto tiver um filho sofrendo, que é uma ovelha do rebanho perdida. Eles são incansáveis na causa do bem. E aí, diante às vezes do desentendimento com o irmão que acontece dentro da corrente de uma casa, ou diante dos problemas da vida, a primeira coisa que eu deixo é o trabalho espiritual. E aí, gente, trabalho espiritual é uma questão de prioridade. Quais são as prioridades da minha vida? Quando a gente quer algo efetivamente, nós elencamos aquilo como prioridade. Então, eu quero fazer uma faculdade. Eu sei do desafio, eu sei da dificuldade, mas são 5 anos, 4 anos ali e eu vou passar por isso. Eu vou colocar academia na minha rotina. Eu dou um jeito e coloco. Quero aprender o idioma. Quando é algo importante, nós priorizamos. E aí nos falta, muitas vezes, priorizar o trabalho espiritual. Eu noto que tem médiuns que surgem, muitas vezes, querendo exercer a sua mediunidade de maneira potentosa, de buscar um reconhecimento. E aí esses médiuns, eles estão apaixonados. Cheguei aqui, olha, nossa, que energia do passe de cura que eu recebi. E eu quero trabalhar com isso. Só que a paixão, assim como a paixão no dia a dia, passa. Se a pessoa não passar a amar o trabalho no bem, o trabalho na caridade. O meu trabalho espiritual, o exercício da minha prática espiritual, ela independe do outro. Eu vou estar ali, se vai ter uma pessoa na assistência, se vai ter 1000 pessoas ali para serem atendidas, eu vou estar ali para servir. E aquilo é a prioridade do meu dia. Eu brinco, pessoal. Eu acho que esse ano nós vamos ter 46 finais de semana. Esse era meu final de semana de folga. Os outros 40 estão para o TEA. Né? E aí eu tenho alguns finais de semana que eu já estou comprometido com casas espirituais que eu não estou lá no TEA, no trabalho da casa, a vir falar sobre Umbanda, falar sobre espiritualidade. Isso não é pesado para você? Não, porque eu sou o maior beneficiado. Esse benefício, ele é inegociável. Então a espiritualidade, ela está dentro das prioridades da vida no meu dia a dia. Mas assim, que estejamos dispostos ao verdadeiro trabalho no bem. Porque às vezes a gente quer um trabalho, poxa, na hora de entrar na casa, todo mundo fala assim, me dá até banheiro para lavar. Eu lavo banheiro. Mas passa o tempo e aquela pessoa às vezes não vai psicografar, não vai para o passe, não vai se desenvolver mediunicamente, ou até vai para a reunião mediúnica, mas ela não tem uma mediunidade ostensiva, ela não vai trabalhar ali às vezes com aconselhamento, a pessoa se frustra e vai embora. E aí, cadê o propósito com a caridade? Cadê o propósito com o bem? Vou dar um exemplo da minha prática. Eu gosto de trabalhar com aconselhamento espiritual. E aí, há cerca de 5 anos, eu recebi a orientação que eu não iria mais trabalhar diretamente com aconselhamento espiritual. Até hoje, para mim, é doído, mas eu continuo servindo, né, ali ao trabalho espiritual, porque é pela causa. Né? Nós somos aqui efêmeros, passageiros. Nós vamos embora, mas a causa continua. E aí, quando eu chegar na espiritualidade, eu falo lá no TEA o seguinte, que se eu vier a desencarnar, continuo o trabalho, não dá nem 7 dias de luto, vamos tocar, que a caridade não pode parar. Mas se fechar o terreiro, eu volto para ser obsessor. Eu vou fazer arruaça no terreiro, né? Porque assim, ali está o meu propósito, ali está o meu projeto de vida, o meu sentido. Né? Eu e a mãe Ju, quando adquirimos o terreno, nós adquirimos. Mas aquilo é para o TEA, é para a caridade. E ver esse fruto, uma casa crescer, né, seu 7 flechas, que é o mentor da casa, ele diz o seguinte, que nós vamos passar e a casa vai continuar. E o compromisso dele é com aquela casa e com aquela coletividade que está principalmente no entorno naquela região. Então, por isso que o trabalho social ele é importante. Tem uma razão na hora que a caravana sai daqui com servidores de Jesus, e aí um carrega peso, outro está reclamando por conta da comida, fecha a quentinha. É o desafio fechar a cesta básica no final do mês. Todo centro tem vários pedintes, né? Porque se não tiver pedinte, a gente não consegue exercer a causa do bem. E, mais uma vez, aí a gente volta. Será que eu só estou querendo ser servido?
Porque poxa, Silvio, esqueci o quilo hoje. Ontem, porque eu não estou passando aperto. Mas quantos estão passando? Quantos dependem ou só tem aquela cesta básica? Eu brinco, gente, tem que haver uma troca energética. Uma casa de caridade, ela não cobra pelo trabalho espiritual. Né? Eu trabalho no bem, os guias espirituais que eu sirvo nunca me pediram, olha, para eu incorporar, tem que me dar isso aqui. Não. Eles querem só ter a oportunidade de trabalhar. Mas eu peço, pessoal, olha, quem puder para vir para a consulta, traz 1 quilo de alimento. Se cada um trouxer, nós recebemos 1.000 pessoas ao mês, dá para fazer. E aí hoje, né, o nosso desafio, hoje de manhã nós pegamos as cestas básicas e foram 2 toneladas de alimento. E isso só é possível por essa corrente do bem. Tem um filme antigo que eu gosto de citar, é um filme ali do final da década de 1990, os mais novos talvez não tenham assistido, que se chama A Corrente do Bem. E é um filme lindo, que fala sobre propósito. Era um garotinho que ele fazia o bem e as pessoas perguntavam, o que você quer? No intuito de pagar o bem. Ele falava, não, olha, você faz o bem para 3 pessoas. E dessa forma essa corrente vai se propagando. Faça o bem distintamente. Faça o bem a todo instante que você puder. Na gentileza, às vezes, dar um bom dia para alguém, estender a mão para alguém que está descendo do ônibus, dar a mão, daqui que eu te ajudo. Faça naturalmente. Lá na oração de Francisco de Assis diz que é dando que se recebe. Mas não é o se recebe querendo reconhecimento, aplausos, uma estrelinha, louros aí na história. Não, o bem ele vem naturalmente. O bem ele flui. Né? Dentro do rio da vida, tem 2 coisas que os guias comentam. Uma, que no rio da vida, o objetivo do rio é chegar ao mar, a grandeza do mar. E aí no rio da vida, todos nós estamos como uma molécula daquela água. E quando chegamos do mar, os guias falam que chegamos no oceano de Deus. E todos trazemos a energia de Deus. Vós sois deuses. E cada um na sua partícula se torna aquele oceano. E aí não tem mais o personalismo. Não tem o Felipe, não tem a Andréia, a Silvia. Todos estamos nesse oceano de Deus, buscando o bem. Só que o rio, ele tem um limite bem demarcado. Porque para eu fazer a caridade, tem que ter limite, tem que ter regra, tem que ter disciplina. Porque se não tiver disciplina, gente, eu não sei qual espiritualidade se aproxima. Que os guias de luz, eles são extremamente disciplinados. Se Emmanuel não fosse o mentor que foi, será que Chico teria conseguido? Ele era extremamente disciplinador. A todo momento ele estava lá demonstrando, chamando atenção, ele pouco passava a mão na cabeça. Né? Tem pessoas que falam assim, se Emmanuel fosse meu mentor, eu dava uma banana para ele, largava o trabalho há muito tempo. Ele era muito duro. Mas cada um tem o mentor que precisa. Cada um tem a espiritualidade que precisa. É comum nas casas que dão aconselhamento espiritual com guias, as pessoas quererem negociar a graça. Não, lá no TEA é assim, dia de gira de Exu, tem gente pendurada no teto. Médium não falta nesse dia. Ninguém tem unha encravada. Mas gira de preto velho, é pouca gente. Da assistência vem pouco. Tem gente lá para caridade. Mas não, dia de Exu o pessoal dá um jeitinho. E aí o pessoal vai ser atendido, acho que isso aqui também deve acontecer, chega cedo para pegar a ficha, se dá o nome do guia. Vou lá falar com o vovô Pedro, esse é o bom. Ou você chega num lugar, quem você me indica, quem você recomenda? E aí o que você faz? Se é chamado sem ficha, né, por ordem de chamada, você tenta pular, dá a vez para o outro, você quer correr naquele preto velho que é do seu gosto. É claro que nós temos as nossas preferências. No entanto, eu digo que cada guia ali manifestado, na sua forma, ele é o remédio que você precisa para aquele dia. A mensagem, ela vai vir sob medida para você. Não tem remédio que amarga, vai ter guia que vai ser duro. Tem outros que vão ser mais fofos ali nesse acolhimento. E assim vai se fazendo a graça. Quando vocês estão aguardando horas para ser atendidos pela espiritualidade, já está definido qual guia vai atender. O seu mentor espiritual está ali participando da consulta. Às vezes o médium está ali, manifestado com o pai José, mas na verdade quem está falando é o seu mentor. São guias da egrégora da casa. Às vezes é um problema de saúde. Às vezes um espírito da equipe médica astral da casa está ali, da Falange Bezerra de Menezes, para te atender. É o médico do plantão da sessão do dia. Eu preciso de um desmanche de magia negativa. É uma desobsessão. Tem guias especializados naquilo. E aí a caridade não vai deixar de acontecer por conta disso. Até mesmo porque nós vamos embora daqui a pouco e o trabalho espiritual continua, incansavelmente.
E aí os espíritos às vezes falam, né, que às vezes quando acaba a sessão é difícil encontrar médium durante o desdobramento do sono que possa servir com eles, porque nós temos o ectoplasma que vai dar o subsídio ao guia para ele fazer uma cirurgia espiritual, para ele fazer uma recomposição do corpo astral de algum espírito que esteja em sofrimento, e isso vai a todo momento falando da nossa responsabilidade. E aí, mais uma vez, eu volto ao propósito. Eu sei o meu papel dentro da casa, eu sei ali o propósito que eu estou servindo, e esse é um ponto que nós devemos sempre pensar, né? A caridade, gente, ela, independente da minha presença, ela vai continuar seguindo, né? A caridade ela não pode estar pautada em apenas uma pessoa. E aí, por isso que o centro ele tem o dever de, como eu falei inicialmente, que ele é um hospital. Que todos vêm aqui na dor, buscando. Eu, toda segunda-feira, eu faço live. E uma pergunta que eu faço aos meus convidados é: como que você chegou na Umbanda? Pelo amor, pela dor ou pela curiosidade? E a grande maioria é pela dor. Nós só vamos buscar uma casa espiritual, na sua maioria, pela dor, ou acompanhando alguém que está sofrendo, e a gente chega até lá. E aí, a partir do momento que eu chego numa casa espiritual, pela dor, vem a oportunidade de eu entrar naquela, começar no hospital, a adentrar aquela escola. Eu vou estudar, eu vou buscar a orientação espiritual para que eu possa... Vou olhar aqui a hora que minha hora já está quase indo. Eu vou buscar a orientação espiritual dentro dessa escola. Eu vou tentar entender os mecanismos da mediunidade. Eu vou aprender sobre moral, eu vou aprender sobre fé, buscando esse entendimento pleno. E aí, nessa escola, nós vamos seguindo, passando por séries, né, tal qual a gente passa aí na nossa educação. Mas a espiritualidade diz que, efetivamente, poucos conseguem acessar o templo Rede Vivo, porque para você acessar o templo espiritual, você já tem que ter uma consciência espiritual. Você tem que entender efetivamente do seu propósito ali, do que você está fazendo, de qual o seu efetivo trabalho dentro daquela casa de caridade. E existem, pessoal, muitas formas de exercer a caridade. Porque a caridade é o amor em movimento. Alguns guias falam que a Umbanda é Jesus trabalhando, o Espiritismo é Jesus pregando. E aí na Umbanda, os guias eles estão trabalhando a todo momento. A Umbanda ela preconiza muito mais a prática do que o estudo. E a gente, nos últimos anos, eu falo no coletivo, porque os guias vêm pedindo isso e muitos dirigentes e outras pessoas envolvidas com a religião vêm tentando modificar esse tipo de pensamento, falando o seguinte: é preciso sair daquela questão que eu acendo uma vela, eu faço a promessa, meu problema é resolvido. E os guias falam: de nada vai adiantar você tomar o banho de ervas. O banho tem uma função energética? Tem. Nosso corpo tem uma composição energética. No entanto, não adianta eu entrar numa tina, ir para o spa e ficar lá tomando banho de ervas, se eu não busco essa modificação. A modificação do meu comportamento, da minha forma de lidar a todo instante. E isso eu preciso buscar colocar na prática, no meu dia a dia. Essa movimentação, essa evolução, isso ao longo da vida, no dia a dia a gente faz. Quantos de nós, às vezes no nosso trabalho, eu trabalho numa empresa, e nós vamos crescendo, nós vamos progredindo, porque eu estou comprometido com essa mudança. Eu vou buscando o meu melhoramento. Mas ali eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, eu quero chegar ao cargo tal. Eu começo a trabalhar em prol daquilo. Quando eu não encontro, quando eu não dou significância, sentido à minha vida, é igual a música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. Se eu não faço o mínimo planejamento para a minha vida, de aonde eu estou e aonde eu quero chegar, eu não estou tomando a rédea da minha vida. E aí é muito fácil eu falar: eu não estou feliz. Mas por que você não está feliz? O que você está fazendo pela sua felicidade? Ninguém vai poder fazer nada por ela. Não, se eu tiver dinheiro, mas quantas pessoas têm dinheiro e são infelizes? É claro, gente, que o dinheiro paga o cartão de crédito no final do mês. Ele é de suma importância. Ele, na base da pirâmide das nossas necessidades, ele está na base, é segurança. Um indivíduo que não tem ali segurança na vida, seja financeira, seja segurança pública, ele não consegue viver a espiritualidade dele. Quantas vezes vocês pensam aqui no horário do trabalho, porque aqui o entorno está perigoso? Isso é falta de segurança. E aí as pessoas ficam preocupadas e elas não conseguem
chegar ao cume dessa pirâmide, que é a transcendência. E eu preciso buscar a todo instante ter essa estabilidade na minha vida, mas eu preciso me conhecer. Eu preciso saber daquilo que me faz feliz. Muitas pessoas fazem, às vezes, concurso público pela estabilidade. E aí vão trabalhar, são infelizes. Ah, mas é o que paga minhas contas. Mas não vai adiantar você passar a encarnação arrastando corrente, igual um obsessor se lamuriando. Ah, gente, amanhã, depois da manhã, segunda-feira, tem que trabalhar. Que bom, tem lá um emprego para trabalhar, quanta gente aí está desempregada, né? E às vezes nós damos muito peso a algumas questões, mas nada eu quero fazer. E me movimentar, quando eu me movimento, enfrento o frio, o calor, a dificuldade, eu estou saindo da zona de conforto, que é a zona morna. Na zona morna ali está quentinho, deixa eu ficar aqui, nem vou me mexer. E a vida vai seguindo. Independente de você fazer ou não, o tempo passa. E como dizia Emmanuel, 100 anos passam num relâmpago. Né? Quantas coisas, nossa, hoje estou 40 anos, nossa, quanta coisa se passou na minha vida. Né? E aí a pergunta é, o quanto que você realizou? Você é uma pessoa realizada? Se não é, ainda está em tempo. Eu não sei se o amanhã ainda vai vir, mas eu só tenho o agora para fazer. E aí, quando eu falo do agora, a gente está falando de uma outra questão muito contemporânea, que é a ansiedade. A ansiedade é excesso de futuro, a depressão é excesso de passado. E aí eu não vivo aqui agora, o meu momento, que é o que eu tenho. E se eu não me planejar diante disso, para ser feliz, para me realizar, dificilmente as coisas vão acontecer. A espiritualidade, ela não vai resolver os meus problemas, mas ela vai me dar força para que eu possa atravessar a prova da vida. E aí eu posso encarar aquela prova com leveza ou com desespero. Imagina, pessoal, um comandante de uma embarcação, ele desesperado diante lá das ondas mais bravias do mar. Ele vai desestabilizar emocionalmente todo o grupo dele. E eu falo, vamos buscar serenidade, pessoal, mantenha o equilíbrio. E isso é inteligência emocional. Eu preciso desenvolver a inteligência emocional para lidar com os problemas que surgem no meu dia a dia. Quando eu me desespero, eu perco a clareza. E calma aí, respira fundo, o que eu faço agora? Alguns autores, nos últimos anos, já vêm falando da inteligência espiritual. A inteligência emocional, ela é um valor. Né? A minha capacidade, a minha condição se caracteriza, né, pela forma, a capacidade e a condição de eu lidar com os enfrentamentos da vida. E a inteligência espiritual, ela vai trazer o aspecto espiritual. Porque a gente pensa que espiritualidade só está aqui no centro. Não, gente, espiritualidade está a todo momento na minha vida. Espiritualidade é quando eu estou pleno, é quando eu tenho autoconfiança, é quando eu estou feliz. E isso é importante. Né? E aí, assim, quando eu estou harmonizado com a vida, eu consigo estar harmonizado comigo mesmo. Né? Geralmente, uma doença, uma desordem como uma doença, ela surge devido à minha desarmonização com a vida. Ao tipo de pensamento que eu venho a nutrir, né, de emoção. É claro que existem doenças que são de ordem kármica, que já vêm ali programadas para acontecer. Os guias falam que tem médiums, às vezes, que estavam programados para ter uma determinada dificuldade de saúde e que, às vezes, o exercício já em anos na caridade aplaca aquela situação, porque aquele médium ele serviu à caridade e ele não precisa passar por aquela prova. É claro que tem pessoas, vamos pensar, Chico Xavier, que logo no início ele perde a visão por um ataque espiritual, é uma pessoa que tem uma mediunidade missionária, mas os guias espirituais vão fazer aquilo que é possível para todos nós. Então, entender a caridade, o bem, o amor ao próximo é a possibilidade de trabalharmos aí por nós, pelo outro, por um mundo melhor. Não adianta eu não pensar, pessoal, no mundo, olha, o Brasil está maravilhoso. E aí lá na Ucrânia a guerra está rolando. Eu fechar os olhos para o que está acontecendo na Síria, no Líbano, né, ali em Gaza. Está ali, pessoal. Se você pega um avião é 10 horas daqui para lá. Né? E a gente vendo o sofrimento. Nós não podemos ficar imunes a isso. A espiritualidade não fala... Gente, se Jesus voltasse hoje, onde que ele estava? Ele está, com certeza. A gente já tinha crucificado ele há mais tempo. 33 anos para crucificar. Já tinha feito isso há mais tempo. Ele ia estar lá no templo, não ele ia estar aqui na rua, com aqueles que necessitam. Eles iam estar com as mulheres que trabalham aqui, os profissionais do sexo que estão aqui em torno. Ele estaria ali, entre aqueles que necessitam.
e sem julgar. E esse é o grande desafio, né, pessoal nosso, não julgar. Às vezes a gente anda com o nosso livro de leis ali na mão e vamos julgando a todo instante. E esse é um desafio da vida. E a caridade, né, as leituras, né, esse processo de comprometimento com a transformação, ele é o ponto-chave para a nossa evolução. E aí eu queria fechar, né, já está na minha hora, né? Já está na minha hora, falando o seguinte. Quando nós pensamos em grupo espírita, né, servidores de Jesus, nesse grupo, servir a Jesus é servir uma causa, é servir um ideal. Eu preciso entender a filosofia crística, entender o que Cristo propõe efetivamente. Né? E Cristo não estava horas preocupado em bater boca, ele estava preocupado em fazer. Né? E ele começou com 12 apóstolos, 12 apenas, para fazer o trabalho dele. E ele deixou esses 12 apóstolos multiplicarem a história. Aqui continuamos a ser apóstolos, apóstolos do bem, e que eu possa absorver esses ensinamentos e levar para aqueles que necessitam, levar para aqueles que estão no meu entorno para a minha transformação. E que o trabalho no bem seja a semeadura do divino, seja a semeadura da espiritualidade maior. Os guias, a todo momento, quando vêm à Terra, eles vêm para lançar sementes de luz. Algumas vão germinar logo, algumas outras talvez só numa próxima encarnação. Um dia, muito incomodado com a postura de uma trabalhadora, eu questionei a Pai José o que ela ainda estava fazendo ali, porque eu não conseguia ver melhora. E ele falou para mim, filho, as sementes são lançadas. Em algum momento ela vai precisar delas, e na hora que precisar, elas vão eclodir. E que a semente de luz possa eclodir em nossos corações, multiplicando a paz, o bem e a transformação. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o carinho, a atenção de vocês. Para quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, as portas do Templo Espiritualista estão abertas. Para quem quiser conhecer pelas redes sociais, tem o @TeiaRuanda no Instagram e o canal no YouTube, todas as segundas-feiras, às 20 horas, eu estou ao vivo com algum convidado falando sobre assuntos associados à espiritualidade. Eu também vou estar aqui depois. Nós, ao longo desses anos, publicamos 4 livros pela mentoria de Pai José sobre Céu de Aruanda, que aborda a história do início de uma mediunidade, o quanto que a mediunidade, às vezes, vem trazendo um desequilíbrio para que a gente busque um caminho, uma ordenação para a nossa vida. O segundo livro é sobre Zé do Laço, um espírito, assim como nós, que era uma pessoa comum do cotidiano, ao desencarnar, os atravessamentos que ele passa na região umbralina, até se tornar um espírito protetor, que se manifesta em várias casas espirituais, independente se ele é chamado ou não, para trabalhar em nome do Cristo. Ele, quando me deu o título do livro, ele não foi aprovado na época, que era Zé do Laço, Boiadeiro de Jesus. E na época a Umbanda estava passando por muitos ataques, muitos haters, por conta da questão do apagamento cultural da Umbanda, e uma Umbanda muito cristianizada, e aí foi tomada a decisão editorial de falar Zé do Laço, a consagração do boiadeiro, que tem a ver com a história também. E Zé do Laço, ele é um servidor de Jesus, ele está em todo lugar trabalhando, não importa se é na igreja evangélica, católica, se é aqui, ou numa casa de Umbanda ou Candomblé. E lançamos Mariazinha, falando sobre o luto, o desencarne infantil, sobre povos caiçaras, e foi o penúltimo. E agora, hoje, estamos lançando, eu recebi o livro ontem à noite, que é ainda sobre o Céu de Aruanda, que é uma continuação. É uma continuação que dá para ler sem ter lido sobre o Céu de Aruanda, mas que fala do processo de desenvolvimento mediúnico, como que acontece na contraparte espiritual de uma casa, o trabalho, os guias atuando, o processo de desobsessão, pacto de amor, que às vezes é feito e aqueles espíritos ficam ali unidos, né? Fala sobre depressão, o processo de automutilação ali dentro, o uso da maconha, como que isso pode abrir algumas portas ali do cigarro de maconha para o processo obsessivo, e os guias a todo momento, caboclos, pretos velhos, exus, trazendo orientações, explicações sobre o cotidiano de forma romanceada. Mais uma vez, meu muito obrigado e até uma próxima, pessoal. Gratidão. Nós agradecemos imensamente ao Felipe. Agora, o Felipe falou tanto, ele trouxe tanto conteúdo, que a minha sugestão é a seguinte, gente: a gente vai depois rever no YouTube, tá no
canal dos Servidores de Jesus, basta botar lá GES Niterói, aí a gente vai vendo por partes. A gente assiste 5 minutos, tenta assimilar aquele conteúdo, depois a gente assiste mais 5, porque é para cada hora, cada dia, cada momento a gente trabalhar um conteúdo, né, Felipe? Nosso muito obrigada. A gente vai continuar aqui com a venda dos livros, mas antes a gente se despede do pessoal de casa e a gente vai fazer o nosso passe coletivo. Então, enquanto eu boto a música, eu convido os médiuns de sábado e alguns que eu já tinha pedido, Marcinha, tia Silvia, Bianca, os médiuns passistas que quiserem colaborar com a gente nessa doação de energia. A gente pede que... Marcinha fica aqui na frente.